Olá, pessoal! Está começando o Empreender, comigo, Marcelo Jafé, aqui na sua TV Sim. Nosso programa de empreendedorismo, a gente traz aqui sempre convidados ilustres da nossa cidade de Linhares. E hoje tenho o prazer de trazer um companheiro de guerra. Vou chamar companheiro de guerra porque eu sei da labuta dele, a história dele é bonita e você de casa vai poder acompanhar. Hoje, uma grata satisfação. Ele é praticamente um vizinho meu do meu comércio também, né? Mas tem uma história muito bonita e ímpar nessa cidade. Conosco aqui nesse programa de hoje, Seleme, da Seleme Oficina. Seleme, muito obrigado você estar aqui, de ter aceito o nosso convite para participar do Empreender. Né? É um prazer estar aqui com você, Marcelo, e participar do seu programa. Seleme, vou começar assim, da onde saiu o nome Seleme? Que eu só conheço um. Quantos você conhece? Só conheço o meu também. Eu deduzo, meu pai trabalhava com pessoal de origem árabe. Então esse nome tem uma descendência de árabe, mas eu não sou descendente de árabe, é porque meu pai conviveu muito com esse pessoal, acho que em homenagem a eles ele colocou meu nome. Em homenagem a eles colocou. Mas você, de Linhares? Não, na verdade eu nasci no Espírito Santo, nasci em Ecoporanga, mas nunca morei em Ecoporanga. Eu nasci e fui, aos 1 ano e 3 meses a minha mãe faleceu, eu fui criado com a minha avó no estado do Rio, lá em Bojustabapuana. Aí até os 15 anos vivi com a minha avó e depois vim morar com meu pai em Vila Valério. Meu pai era motorista da Sucan, então ele era itinerante, ele morava uns tempos num lugar e daqui a pouco mudava para outro. Aí ele mudou para Linhares e eu vim para Linhares em 1976. Vim trabalhar na Sucan. Veio trabalhar na Sucan. Aí no Rio de Janeiro, morava com a avó materna ou paterna? A minha avó materna. Materna. Lá a gente trabalhava na roça, lá eu era trabalhador de roça. Aquela vida sofrida que todos nós conhecemos do início de vida. Estudou, Seleme? Estudei, eu fiz 2º grau, fiz técnico em contabilidade. Ah, técnico em contabilidade. Mas isso lá no Rio já? Não, isso eu vim para estudar aqui. Veio para estudar aqui. É por isso que meu pai me buscou até na época, porque lá na roça é difícil para a gente estudar, ele me buscou para me estudar. E são quantos irmãos? Nós somos 7 irmãos. Família grande, aquelas famílias tradicionais. Somos 7 irmãos. Né? E seu pai trabalhava em? Meu pai era motorista da Sucan. A Sucan era que combatia a malária, né? Malária na época. Então, meu pai era motorista da Sucan. E você veio também trabalhar com a Sucan? Aí eu vim trabalhar na mecânica da Sucan, para fazer manutenção nos carros da Sucan. Mas trabalhei por um período, e lá a gente trabalhava 2 períodos no ano só quando os carros paravam. Que era final de ano e nas férias de julho. E esse outro período a gente ficava ocioso. Eu queria aprender mais, aí eu saí da Sucan e fui trabalhar na época na Juvel, quando abriu a Fiat aqui em Linhares, fui trabalhar na concessionária. Na concessionária Fiat. Isso hoje lá, é MVC. Hoje é MVC, né? Do nosso amigo Vanderlei e Milena. Isso. Mas na época já era Vanderlei? Já era, na época era Mauro. Mauro, né? Mauro e Vanderlei da família. Era Mauro, Senatílio Perinha, era mais gente que era sócio. Você é da época, então, que o cara falava que Fiat 147 era um carrão. Foi a evolução da época. Foi a evolução da época, eu me lembro. Nós temos um amigo, Reginaldo, vendedor da Fiat desde essa época. Né? Então vou mandar um abraço para o meu amigo Reginaldo e eu me lembro que ele chegava e falava assim, não, a evolução do carro, era o Fiat 147. Motor de 1000 cilindradas, super econômico, era a evolução do automóvel. Aí você trabalhou Trabalhei na Fiat? Na época Juvel, né? E depois fui para Junal, para trabalhar na linha Volkswagen. Aí trabalhei durante 10 anos na linha Volkswagen. Eu trabalhava como consultor técnico e depois passei a gerenciar a oficina, tomar conta da parte mecânica da oficina. Eu tenho um prazer de falar, né, a você de casa, se correr lá para olhar o meu programa que eu também fiz. Eu comecei minha vida vendendo camarão e eu tinha uma Kombi Diesel, era um tormento. Sabe quem cuidava da Kombi Diesel? Lá atrás, quando eu tinha meus 18 anos, comecei no camarão. Você lembra? É verdade, foi mesmo. Você lembra da Kombi Diesel? Lembro. Como é que esquece daquilo, né, Seleme? Quebrava mais do que... É inesquecível. Quebrava mais do que tudo.
E você começou trabalhando em oficina, foi para oficina? Sempre trabalhei com mecânica, né? Desde os meus 18, 19. Mas na Junal, que é a antiga Junal que você virou chefe de oficina. Sim. E foi comandar tudo lá. Lá eu comandava a parte mecânica, né? E tinha o Moisés, que era o chefe geral, e eu trabalhava à noite no Senai. Eu lecionava no Senai à noite. Ah, você eu chegou dava a aula lecionar, de mecânica à noite. Aula de mecânica. Durante 2 anos eu trabalhei no Senai à noite. Trabalhava na Junal o dia e à noite no Senai. Aí depois, em agosto de 1990, eu decidi ir trabalhar por minha conta. Aí abri a Seleme Oficina lá embaixo de casa, era uma portinha de aço só, que cabia 2 carros. E comecei, minha esposa continuou trabalhando na MVC, que eu mais Tereza nos conhecemos, trabalhando Você conheceu Tereza onde? Na Juvel, ela trabalhava na contabilidade e eu trabalhava na oficina. Nossa. A gente começou a namoramos durante 7 anos e depois nos casamos. Aí ela continuou trabalhando aqui e eu trabalhando com a oficina lá. Depois, quando a coisa engrenou um pouco, que começou a gente conseguir se manter, aí ela saiu do serviço da MVC e foi trabalhar comigo durante... Foi muito fácil, né, Seleme? Foi muito fácil. A gente olha para trás, né? A gente olha para trás, nem vê que passou por tudo isso. Nem vê que passou, realmente. Mas o que você atribui essa coragem que você tinha? Quer dizer, seu pai, Sucan, e essa vontade de crescer? Eu sempre tive o desejo de trabalhar por minha conta. Era um sonho que eu tinha. Eu trabalhei, durante 8 anos eu trabalhei comprando minhas ferramentas e guardando para poder um dia eu poder montar a minha oficina. Quer dizer, olha aí quem está em casa, né? 8 anos juntando para juntar as ferramentas. Eu fui comprando as ferramentas aquelas básicas, né, e fui guardando. Aí quando eu já tinha montado, já tinha para começar, aí que eu saí do emprego e fui trabalhar por minha conta. Nós, voltando um pouquinho, você veio estudar em Linhares, você acabou fazendo... Técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade. Aí quando você foi dar aula para o Senai, você foi dar aula prática de mecânica. De mecânica. Na verdade, estudar mecânica em escola eu nunca estudei, aprendi na prática. Você aprendeu tudo na prática? Tudo na didática, foi na prática mesmo. Fui fazendo treinamento depois, que a gente fez muito treinamento na concessionária, a gente fazia muito treinamento na fábrica, e hoje a gente faz até hoje. Mas assim, eu não vim de uma escola técnica, né? Eu vim de uma escola que aprendi na vida mesmo. Com a Tereza, você teve 2 meninas? 2 meninas. E quando eu me casei com a Tereza, já tinha uma filha de um outro relacionamento. Então eu tenho 3 filhas, mas com a Tereza nós temos 2 filhas. E a Cristina e a Letícia, e a Caula é a mais velha. Elas estão aonde hoje? A Caula mora no interior de São Paulo, mora lá em Cerquilho, ela é dentista. Cristina trabalha na Vale do Rio Doce, mora em Vitória, ela é engenheira de produção. E Letícia se formou em Direito e trabalha comigo. Está ali na Seleme com você. Na Seleme, É um fato que a gente, como fala, né, faz parte da história e nós temos todos que nos dar um grande valor à vida, porque, como eu falei, o Seleme, ele é vizinho ali do meu posto, então a gente tem um relacionamento de muitos anos, né? Não somos tão próximos como de frequentar a casa um do outro, né? Mas nós temos uma amizade e um respeito muito grande. E a Tereza, né, essa mãe dessas 2 crianças, se foi tem 2 anos e pouco. 2 anos, fez em abril, 5 de abril. 5 de abril. Né? Eram quase quantos anos? 30 e tantos anos? Foram 37 anos de convivência. Entre namoro e casamento, né, foram 37 anos. 37. É uma vida, né, Seleme? Então, é uma vida conjugal, né? Sim. Uma mulher que realmente... A gente ia para a empresa junto, que nós descíamos a escada e já estava dentro da empresa, né? E à noite a gente ficava sempre até mais tarde, subia junto por dentro para dentro de casa. Então isso mostra um outro tipo de relacionamento. Imagine você ter a sua esposa, né, companheira, trabalhou, lutou junto, trabalhava junto, morava junto, tudo no mesmo lugar. E construiu toda a Seleme. Não vamos falar aqui só da questão material, mas construiu uma grande história. Sim. A Tereza foi uma das grandes responsáveis para a gente construir esse patrimônio junto, tanto de família como de empresa, né, que ela ajudou muito nesse aspecto. Sim.
Hoje a Seleme, ela é uma das maiores oficinas de Linhares, se não for a maior. Estão entre as... né? Tem boas oficinas aqui, tem muito boas oficinas. Linhares é muito bem servido nesse aspecto, mas a gente está junto. Estão no mesmo patamar. Estão no mesmo patamar. Mas e aí, Seleme, tem aqui na sua ficha, né, como você falou, ficha, duas paixões. Ler. O que você gosta de ler? Conta pra gente. Eu gosto de ler de tudo. Eu gosto de ler. Eu gosto muito de notícia, gosto muito de ficar por dentro das coisas, né, do que acontece no mundo. E gosto muito de ler também sobre mecânica, acompanho todas as evoluções. Você acha que esse gosto pela leitura é uma das grandes possibilidades de você ter se tornado o mecânico e principalmente o empresário que é hoje? É porque a gente, para manter atualizado, né, você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. O que vai ficar no mercado é o novo, né? É o que vai ficar no mercado. Olha que frase, gente. O que vai ficar no mercado é o novo. Então a gente tem que se antenar no novo, porque é o que fica no mercado, né? Eu costumo falar muito em manual. Sim. Né? Se eu comprar um carro hoje, eu leio o manual. Isso aí. Porque se eu comprar uma televisão, eu leio o manual. Se eu pegar um liquidificador, eu leio o manual. Porque eu acho que essa ficha técnica, ela me atualiza e ela me ensina. Porque muitas vezes a gente vai deixando o tempo passar. Nós somos aqui, né? Vou ter a liberdade de falar assim, nós somos burro velho, né? E como é que dirige um caminhão com tecnologia? Como é que você pega um carro todo eletrônico? Né? Você começou a mecânica lá no Fusquinha. Lá no Jeep Rural. Jeep Rural, quer dizer, era uma outra mecânica, era tudo. E você acha que a leitura é o que te mantém atualizado? Sim. Né? Eu gosto de treinamento, eu gosto sempre eu me interesso pela área técnica, né? De ler e acompanhar. Eu acho que nada evoluiu, muita coisa evoluiu, mas o carro é uma das coisas que mais evoluíram nos últimos tempos. Sim, o carro O carro hoje, ele está no... E a evolução para os próximos 10 anos, ela é grande, né? Ela é gigantesca. Mas hoje o mercado, ele muda muito. Sim. Né? E nós vamos falar um pouquinho de mercado, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Parece que o tempo voa, né? Nós continuamos nosso bate-papo daqui a pouquinho. Não saia daí, hein? Rapidinho. Estamos de volta com Empreender. Se você não acompanhou o primeiro bloco, hoje o nosso convidado, um grande amigo, vizinho nosso, uma bonita história de Linhares, Seleme, da Seleme Oficina. Seleme, eu estava conversando com você no bloco anterior e perguntei que as coisas estão mudando. Né? O carro está ficando cada vez mais tecnológico. Mas qual é o seu sentimento da oficina quando você... Vou pensar assim, Seleme quando botou o primeiro, o segundo empregado dele. Para hoje, quantos empregados a Seleme tem? Hoje somos 17. 17. Né? Com várias especialidades. Você só não tem, eu acho que lanternagem lá, tem? Lá a gente está mais direcionado para a área mecânica. Uma área da área mecânica. Quer dizer, o que mudou? Fala pra gente qual é o seu sentimento de ter aquele menino hoje, aquele que está começando na mecânica, o estagiário. A gente, quando começa uma oficina, você não imagina a dimensão que ela vai tomar, né? É de acordo com a sua dedicação e seu trabalho que ela vai tomando a forma e vai chegando naquilo que você almeja. Então, assim, eu não planejava ter oficina tão grande, com tanto trabalho. Eu gostava muito de trabalhar com carro, eu sempre gostei muito de carro. Até hoje eu não consigo me desligar da oficina. O que me atrai é o carro, eu gosto de estar ali, eu gosto de acompanhar, eu gosto de levantar um carro, olhar os defeitos que ele tem. Então, assim, a mecânica está no sangue, é aquela coisa que você gosta. Mas eu acho que todo trabalho, ele evolui de acordo com a sua dedicação, né? Sim. Se você presta um trabalho adequado e com dedicação, a empresa tende a crescer. Mas eu pergunto, Seleme, na questão de empresarial, porque não está fácil mão de obra. Na sua área, principalmente específica, você não vê ninguém assim, uma criancinha falando assim, oba, eu quero ser mecânico. Isso é interessante. Quando eu comecei a oficina, assim, há uns
Já faz uns 10 anos que a gente não tem procura, quase não parece ninguém mais na oficina procurando serviço para aprender. A gente tinha muito isso. Às vezes os pais levavam o filho e... Para aprender, né? Fala, coloca aí, eu até ajudo a pagar as despesas dele para você botar ele para aprender. Hoje não está tendo procura nessa área, é uma coisa interessante isso, que está acontecendo. Não está tendo uma renovação da mão de obra. E o que você enxerga para um futuro de oficina? Você imagina, por que eu vou falando isso? Porque quem está em casa vai ouvindo, as pessoas têm sonho, eu quero montar uma oficina, nossa, ó, Seleme está lá, uma oficina grande, eu quero ser igual o Seleme. Mas hoje está assim, concessionária, muitas delas virando loja de vender carro, terceirizando a oficina porque ela virou um problema. Sim. Como é que você enxerga isso? Como é que a gente vai conseguir essa mão de obra? O carro ele não vai parar de ser consertado, mas assim, o jeito de consertar o carro, ele vai se modificando. Na minha visão, ele vai se modificar. O que você acha que ele vai modificar? Primeiro que o mecânico não vai poder ser aquele mecânico que não se dedica a estudar, que não se dedica a aprender sobre eletrônica, porque o carro tudo nele é eletrônico. Então o mecânico vai ser um técnico eletrônico ou engenheiro eletrônico para consertar o carro. Isso aí é a minha visão de futuro. Ele tem que mudar esse perfil do mecânico. Mudar esse perfil. É. Para ser uma escola mecânica com eletrônica. Isso. Seria mais hoje de mais substituição de peça do que... Hoje praticamente não se conserta, né? Se substitui. A manutenção está praticamente substituir aquilo que estraga, né? Ou aquele que é programado para ser substituído durante um período de tanta quilometragem. Né? E a oficina, ela tem ficado um custo muito elevado, porque toda hora a gente vê um carro novo saindo, você imagine você de casa. Antigamente nós tínhamos um leque de 10 carros, né? Quando você começou a trabalhar tinha 10 carros. Hoje nós temos aí cada montadora com seus 10, 15 modelos de carro. Para contar que a gente tinha 4 montadoras, né? Hoje tem mais de 20. Mais de 20. Então, você imagina, para você ter a ferramenta para aquele carro, já está na hora de se especializar e falar assim, só trabalho com tal marca, ou consegue ainda ter um leque? Como é que para trabalhar com multimarcas não é fácil, porque o nível de informação é muito grande, o estoque tem que ser muito variado de peça, equipamento também é muito diversificado, o custo é elevado. Porque o carro hoje, por exemplo, o carro que roda aqui, ele roda no mundo inteiro. E ele é igual. Então, o sujeito que faz a manutenção na Europa, que gasta $500, para ele não é caro. O sujeito que gasta R$500 aqui, às vezes o custo muito caro, né? Já é caro. Então, assim, mas o produto que está andando é o mesmo que ele está rodando lá na Europa. Exige a mesma tecnologia, exige o mesmo conhecimento para consertar. E o custo dessa tecnologia é tudo quase importado, né? Sim. Então o custo para você adquirir equipamento é caro, para se manter informado é caro. E às vezes o custo da manutenção não é o mesmo que você paga lá fora, entendeu? Mas com todos os sacrifícios, muito gratificante. Gratificante. Quando a gente olha para trás, só tem que agradecer a Deus e comemorar. Porque... Abrir até outra Seleme, né? Não, acho que dá para perder os cabelos só com aquela ali. Perder os cabelos só com aquela ali. Mas é porque você foi crescendo, andando assim, ó. Quem conhece a Seleme Oficina, ele foi andando. Era uma portinha. Virou uma portinha, 2, 3, rodando, né? Andou tudo. E aquela outra paixão que está aqui de flamenguista? Eu não sabia que você era esse flamenguista roxo, não? Como bom brasileiro, a gente é flamenguista, né? Como bom brasileiro, hein? Não, mas respeitando os outros torcedores, mas a gente que torce pro Flamengo, a gente não sofre muito, não, né? Então, é uma questão de sofrimento? Eu sou uma pessoa que eu não sou um amante de futebol. E as pessoas perguntam, que time você torce? Eu falei, rapaz... O time que eu torço tem uns 15 anos que eu sou campeão, porque quando eu espero ver quem ganha, eu sou aquele time. Porque por um período, que é um sofrimento bem menor, né? Porque o Flamengo, a gente que é flamenguista já viu ele ser campeão várias vezes, né? Tem geração aí que não viu o seu time ser campeão ainda, né? Tem geração, né? O nosso produtor Will, qual é o time? Will? Flamengo, né? E Flamengo estava ali na zona de rebaixamento do iniciozinho do campeonato. Mas já estava só preparando o time. Só aquecendo. Só aquecendo. Vamos começar a jogar agora para frente. Né? E Seleme, hoje, quais são os desafios de hoje?
O que é mais difícil hoje? O desafio de hoje é a gente se manter no mercado. Eu acredito que em qualquer ramo que você esteja, a gente passa por um período muito complicado, mas se manter no mercado é o grande desafio. E qual é o desafio de se manter no mercado? É o concorrente? É o concorrente desleal? É o Brasil? É a política Brasil? O que mais afeta? Na verdade, a política do Brasil é muito difícil de você saber o que se projeta para amanhã, né? Você fazer um projeto a longo prazo é complicado. Eu não considero concorrente, porque a gente é parceiro. Sim. Porque eu não dou conta de atender os carros de Linhares todos, então a gente precisa de parceiro para poder atender. Eu não tenho concorrente, a gente tem parceiro de negócio. Inclusive eu conheço alguns donos de oficina de Linhares e vejo que existe uma associação, Sim. Né? Existe uma conversa entre eles e a gente tem uma parceria muito... Uma parceria. A associação eu ajudei a criar, no início da associação, logo que eu comecei a oficina, a gente viu a necessidade, nós nos reunimos aí, eu participei da criação e estamos juntos até hoje, tem um grupo muito bom. Isso evoluiu muito, Linhares evoluiu muito o setor de manutenção de veículo, graças à associação. Que a gente, de primeiro, as pessoas, os parceiros quase não se falavam, eram concorrente mesmo. Hoje não, a gente se fala. Concorrente não precisa ser inimigo, né? Não, todo mundo vive. Todo mundo vive, dá para todo mundo. Isso daí é uma visão muito importante e a gente fala isso tudo porque o empreender a gente quer trazer para a pessoa que está em casa quem é o seu concorrente. E eu costumo dizer no meu ramo, não é? Quem é meu concorrente? É o outro cara que vende o mesmo produto? Eu falo, não. Meu concorrente muitas vezes é um dia de chuva que a pessoa não foi viajar para a praia e não gastou a gasolina. Então, né? Uma pandemia igual essa. Uma pandemia. E bom falar, como é que está a pandemia? O meu setor afetou bem no início. Mas depois que a gente voltou a trabalhar, como a gente era setor de essencial, a gente voltou a se manter, está dando para se manter. Mas o movimento já está no normal ou ainda não? Já voltou, praticamente já voltou ao normal. No meu setor já voltou ao normal. Isso é muito importante porque a pandemia, ela afetou alguns comércios e você de casa, tenho certeza que vai acompanhando a gente no Empreender. Eu vou entrevistar aqui uma pessoa nos próximos programas para a gente falar muito do mercado moveleiro, por exemplo, daqui de Linhares, que está em franco crescimento no momento. Né? Então, olha que interessante, nós tivemos alguns tipos de comércio que estão realmente falidos. Né? Você imagine aí a questão hoteleira, viagens, né? Eventos, festas, e outros que estão recuperando com muita velocidade, com muita rapidez. Isso, voltando àquele assunto da concorrência que você estava falando, por exemplo, eu acho assim, o cliente ele não é de ninguém, ele é daquele que atende ele onde ele se sente bem, né? Então, assim, se o cliente sai de um comércio e vai para o outro, é igual você ir na casa de alguém. Você só vai na casa de alguém se você se sentir bem acolhido, né? Então, no comércio que nós temos que fazer é acolher bem o nosso cliente. Eu acho que o segredo do comércio está no atendimento, né? Isso aí. As pessoas, muitas vezes, quando vão montar um negócio, elas pensam assim, eu tenho que ter preço. Preço é o quinto item da escolha do consumidor. Ele está em atendimento, ele está em tempo, em prestação. É isso aí. Né? Eu penso dessa forma também. Seleme, nosso tempinho está acabando, nosso programa é rapidinho, né? É muito pouquinho para contar a história. Não mais tempo para contar. Mas eu vou pedir a você, que a gente sempre pede, para olhar ali para aquela câmera, que aí você fala direto com a pessoa que está em casa, e dizer assim, qual é o legado do Seleme? O que Seleme pensa em deixar para a história? Né? Ele vem construindo uma história. E para aquele que quer começar, aquele que quer empreender, o que Seleme falaria? Eu acho que, assim, o que a gente deixa, o que eu pretendo deixar e peço a Deus que eu consiga, é deixar um nome, deixar, assim, valores. Não, às vezes, patrimônio, deixar valores, aqueles princípios de respeitar o direito dos outros, não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Então é esse princípio que eu peço a Deus que eu consiga deixar gravado na história de Linhares. Gravado na história. E aquele que está começando, o que você diz para ele? Eu acho que, assim, qualquer negócio que você comece,
você não pode pensar no lucro em primeiro instante. Você tem que pensar num bom trabalho, porque o lucro é em função de um bom trabalho. Se você prestar um bom trabalho, com certeza você vai ter lucro. Né? Fazer as coisas com muito amor, E aí, que o lucro vem, né? O lucro vem automaticamente. Automaticamente. Seleme, é um prazeraço ter você aqui, né, no nosso programa. Eu acho que é uma história muito bonita de Linhares, né, como outras que já passaram aqui, e me dá essa honra de ter entrevistado você. Obrigado, Marcelo. Né? Obrigado por fazer parte do seu programa, né? E poder falar com a população linharense. População, né? E você de Linhares, né, continue agora, né? Nosso programa está acabando, né? É uma pena, mas fique por aqui na TV Sim, o seu canal que está em todo o Espírito Santo agora, né? Até lá!